A maldição de Nakamura, o terror do hospital perdido. No coração das montanhas densas, havia uma cidade que poucos ousavam visitar. Oculta pela névoa e conhecida apenas por seus moradores, ela era o lar de uma lenda sombria, de um lugar que nem o tempo conseguiu apagar: o Hospital Nakamura. Antigamente, um centro médico respeitável, agora se erguia como uma ruína amaldiçoada, escondendo segredos de um passado manchado por loucura e desespero. O Dr. Takeshi Nakamura, outrora um brilhante cirurgião, era conhecido por sua busca incessante para desafiar a morte. Após perder sua esposa e filho em um trágico acidente, ele foi consumido por uma obsessão mórbida de trazer os mortos de volta à vida. A tragédia que o destruiu pessoalmente também destruiu sua reputação, e logo Nakamura se retirou para o hospital, cercado por instrumentos médicos arcaicos e uma mente cada vez mais distorcida. O início da maldição. No início, os experimentos de Nakamura eram apenas rumores. O hospital, isolado e de difícil acesso, parecia esquecido pelo mundo. Mas logo os moradores da cidade mais próxima começaram a perceber estranhas luzes nas colinas, vindas das janelas do hospital abandonado. Sons horríveis ecoavam na noite, gritos que não eram inteiramente humanos, máquinas que pareciam render como se estivessem ganhando vida própria. Os primeiros desaparecimentos foram de pessoas de fora, viajantes que se perdiam nas trilhas montanhosas. Mas, logo, os próprios habitantes começaram a sumir. Os que ousaram investigar, ou por curiosidade ou por desespero, nunca mais voltaram. Os poucos que conseguiram escapar falavam em sussurros incoerentes, com os olhos esbugalhados de puro terror. Eles balbuciavam sobre corpos mutilados, máquinas deformando carne, e algo que não era mais o Dr. Nakamura. O verdadeiro horror. A lenda diz que Nakamura havia cruzado a linha entre a ciência e o oculto. Usando antigos rituais misturados com tecnologia médica avançada, ele descobriu uma maneira de fundir vida e morte, mas o preço era alto. Ele trouxe de volta não almas humanas, mas algo muito mais sombrio. Seus pacientes renasciam como monstruosidades, cadáveres reanimados com peças mecânicas rudimentares, corpos fundidos a máquinas primitivas, desprovidos de alma ou consciência. Eles vagavam pelos corredores do hospital, zumbis cibernéticos condenados a uma existência de sofrimento eterno. O próprio Nakamura, dizem, não era mais humano. Ele se transformou em uma criatura que habita a escuridão, uma figura decrépita e deformada, eternamente tentando consertar seus erros, mas falhando cada vez mais. As poucas testemunhas que o viram falam de olhos brilhando no escuro, uma voz metálica que ecoa pelo hospital, e uma presença que causa arrepios até nos mais corajosos. Os sobreviventes. Os sobreviventes são raros, e suas histórias são ainda mais raras. Um deles, um velho que hoje vive isolado nas montanhas, conta que, ao tentar resgatar seu irmão desaparecido, encontrou uma sala de operações, onde viu corpos mutilados sendo costurados em máquinas enferrujadas. Ele fala de um procedimento que estava sendo feito em seu irmão, cujos gritos ecoavam pelos corredores, até que finalmente o silêncio reinou. Foi quando ele viu Nakamura, ou o que restava dele. Uma figura encurvada, com braços longos e cobertos de sangue, sua face desfigurada e distorcida. Mas não foram seus olhos humanos que o assustaram, foi o brilho mecânico que emanava de seus olhos, como se ele tivesse fundido sua própria alma com as máquinas que criava. A escuridão final. Aqueles que ousam se aproximar do hospital hoje relatam ver sombras à distância, figuras deformadas se movendo nas janelas quebradas. O vento traz consigo sussurros ininteligíveis, e uma sensação de desespero toma conta de quem se aproxima. A cidade abandonada vive sob o medo constante de que o mal que habita o hospital possa um dia se libertar. Dizem que o hospital ainda está lá, escondido pela floresta e pela escuridão, e que Nakamura continua seus experimentos, tentando corrigir o maior erro de sua vida. Mas ninguém ousa chegar perto, pois a maldição que ele liberou sobre a cidade nunca será esquecida, e qualquer um que tente desafiar os segredos do hospital pode nunca mais voltar.